O blog é cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, está entrevistando o deputado Paulo Pereira da Silva. Deputado, no início desse bloco, nós estávamos comentando a incidência da crise econômica sobre o Brasil. Agora, uma coisa que a gente estranha muito é o fato de países iguais aos da gente, né? Países vizinhos, inclusive, como a Argentina, elas estão apresentando crescimento de 8,1%, foi o último trimestre na Argentina. Acresça-se a isso o fato de que esse crescimento vem ocorrendo ao longo dos últimos 35 trimestres. E aqui a gente se preocupar, né, em baixar, quer dizer, esse crescimento está quase 2%, como o senhor falou. A que o senhor atribui esse fato? Eu acho que é a política econômica da Argentina. Você tem uma política econômica voltada para o crescimento. O Brasil estava entrando nessa política. Nós crescemos 7,5% no ano passado, né? E é bom lembrar que o ano passado é o ano que os Estados Unidos estava praticamente quebrado. O mundo estava com dificuldade, continua com dificuldade, e o Brasil cresceu 7,5%. Por quê? Aumentou a renda, crédito fácil, né? E até incentivo para alguns setores que estavam com dificuldades. E com isso, um câmbio razoavelmente equilibrado, né? E os juros baixaram, né? Nós estávamos com a taxa de juros de 8%, alto ainda, né? 8,7 me parece, mas estava alto, mas já era talvez a menor taxa de juros dos últimos 30 anos do Brasil. Aí o que aconteceu? A Dilma assumiu, foi aumentando as taxas de juros, nós voltamos a ser campeão, nós éramos terceiro lugar, quando estava 7 pontos, não sei o quê. Voltamos a ser campeões de taxas de juros mais altos do mundo, e quando você paga a taxa de juros nessa altura, você põe dinheiro para... Nós vamos pagar esse ano, só para as pessoas terem uma ideia, 240 bilhões de reais de taxa de juros. O orçamento da saúde do Brasil é 70 bilhões. Da educação, 60. E nós estamos dando para banqueiro internacional, a maioria, 240. Cada um ponto percentual, portanto, que nós temos aí, significa coisa de 10 bilhões de reais quando baixa, que o governo economiza. Se nós conseguíssemos baixar essa taxa de juros para coisa de 6, 7 de novo, o governo teria aí mais ou menos 70 bilhões de reais para gastar, né, para investir na infraestrutura do país, para investir na economia, enfim. Então, nós teríamos condição de crescer os 7% de novo. Mas, na medida que o governo aumenta a taxa de juros, isso joga toda a economia para quem especula e não para quem produz. Deputado, os jornais costumam dizer que essas coisas todas são irreais, né? Que isso é bom para o trabalhador e tudo, mas pode complicar na economia, na chamada macroeconomia ou nos fundamentos da economia, como falam os economistas. Eu pergunto ao senhor, se a Argentina, há 35 trimestres, o que já significa, né, uma situação sustentável, ela consegue fazer isso, isso daí também pode desmoronar de uma hora para outra, ou a Argentina está no caminho certo? Que não é só a Argentina, tem a Venezuela e muitos outros países também da América Latina que tem aquela política popular, né, que defende, tem seu projeto nacional e não os interesses externos. É lógico que é o que você está falando, você tem que fazer uma política e vigiar, né? Não dá para você simplesmente dizer, não, cada dia que passar vamos manter, vamos mexer. Eu tenho o ministro da Economia exatamente para isso. Eu acho que o Brasil estava no caminho certo, o governo Dilma está começando a criar problema. Eu acho que se nós não corrigirmos rapidamente a política econômica, nós começamos 2012 com desemprego, né? Ao invés de ter emprego, que o ministro Lupe anuncia toda semana, aliás, todo mês, né? Nós passamos a anunciar desemprego. Esse ritmo que você sai de 7,5%, está em 2% no final do ano, né? Quanto que vai ser em janeiro? Quanto vai ser em fevereiro? Vai ser 0%. Vamos entrar em recessão. Então, portanto, essa que é a nossa preocupação. Por isso, esse enfrentamento do movimento sindical com essa política econômica do governo. Agora, o senhor também tem se mostrado muito preocupado com a questão da terceirização, que não é só no governo federal, mas também nas próprias empresas, né? E isso também diminui bastante o salário, desvaloriza, né, de alguma maneira o trabalhador, né, que vai ter que trabalhar muito mais para preencher as necessidades mínimas de sua vida, né? O terceirizado é uma precarização, né? Você tem um trabalhador que está numa função, se ele é terceirizado, ele vai ganhar menos, vai ter menos benefício,
Muitas vezes a empresa tem um restaurante, ele não pode comer no restaurante. Muitas vezes a empresa tem um ônibus próprio, ele não pode andar no ônibus. Enfim, então é uma precarização do emprego. Nós estamos trabalhando aqui na casa com um projeto, uma comissão especial que está encerrando seus trabalhos, de aprovar um projeto que garanta a terceirização. Nós não vamos simplesmente dizer não tem mais terceirização, vai poder terceirizar, mas vamos garantir os direitos dos trabalhadores. Esses trabalhadores terão seus direitos preservados, com certeza, com esse projeto que nós estamos aprovando, e espero que a gente possa resolver isso até o final do ano. Tá. Deputado, essa terceirização consta da chamada pauta trabalhista que o presidente da Câmara, deputado Marcos Maia, do PT do Rio Grande do Sul, ele estabeleceu, né, para este ano, né, para ser definida este ano. Eu sei que tem provocado muita celeuma, muito debate, né? Inclusive a reunião de hoje da Comissão do Trabalho foi um pouco tensa, justamente porque há muito conflito, né, nesse sentido. E eu gostaria de indagar o senhor quais são exatamente do que trata essa pauta trabalhista. A pauta trabalhista que a gente trabalha aqui no Congresso é uma pauta já histórica, que é redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução de salários, o fim do fator previdenciário, a terceirização, que a gente quer regulamentar para garantir os direitos dos terceirizados. Tem uma série de outras questões. A Convenção 151, que é a convenção que garante, Convenção da OIT, a 151, que garante database, negociações para os trabalhadores do setor público. A Convenção 158, que é aquela que garante emprego dos trabalhadores do setor privado. A PEC do trabalho escravo. Enfim, tem uma pauta ampla, né, com 12, 13 itens, que nós estamos discutindo há muito tempo, mas que não caminha. Qual foi a ideia que discutimos com o presidente Marco Maia e ele assumiu? É de montar uma comissão de parlamentares ligados aos trabalhadores e parlamentares ligados ao setor patronal. Foi pedido, então, para que as centrais indicassem 6 parlamentares do lado dos trabalhadores e os empresários, as confederações patronais, indicassem 6 do lado deles. E essa comissão foi instalada no dia de hoje e nós estamos, então, começando, todas as terças-feiras teremos uma reunião a partir de agora, para colocar um por um desses assuntos e tentar fazer um acordo. Tendo acordo desse assunto, como esses assuntos têm projetos históricos, aqui, por exemplo, das 40 horas, o projeto está aqui desde 95, ou seja, 16 anos. Já está na pauta. Se tiver acordo, o relator, que é da nossa turma, faz um novo relatório e a gente vai para a votação. Então, a ideia é tentar chegar num acordo em cada uma dessas propostas que estão na casa há muito tempo, para poder votar e aprovar. A gente que é jornalista e conhece mais ou menos, né, os trâmites, a tramitação aqui no Congresso e as pressões e contrapressões que ocorrem nesses debates, a gente prevê que é um pouco difícil a aprovação, pelo menos agora, né, das 40 horas. Eu digo, diante da dificuldade, como é que vocês colocam os outros projetos, na ordem assim de prioridade? Então, o primeiro é esse da terceirização, que nós estamos, como ele está bem encaminhado, acho que a gente resolve nos próximos dias. Sim, mas o que é que pretende o projeto da terceirização? Ele regulamenta, por exemplo, cada ponto da terceirização. Por exemplo, a empresa pode terceirizar, desde que seja com uma empresa especializada. Vou dar um exemplo. Aqui na casa, tem uma empresa que terceiriza serviço aqui que tem de tudo. Tem faxineiro, tem vigia, tem até jornalista, você sabe disso. Ela não poderá mais fazer isso. Ela vai ter que ser fornecedora de mão de obra de apenas uma especialidade. Se é de faxineiro, é faxineiro. Se é de jornalista, é jornalista. E com isso, essa empresa está na categoria de jornalista e não mais na categoria de faxineiro, como acontece aqui hoje. Os jornalistas, por exemplo, aqui hoje estão sem convenção coletiva, exatamente porque a convenção deles é de faxineiro. Então, isso não vai poder mais acontecer. Além disso, tem as responsabilidades. Não que isso seja uma humilhação para a gente, né? Mas é que é uma questão de separar setores de atividade, né? Exatamente. Ou seja, de faxineiro, tem o sindicato de faxineiro, né? Do pessoal da faxina. Tem o sindicato de jornalista, que são coisas diferentes. Então, a ideia é colocar, que a gente está chamando de colocar o trem no trilho, de volta, né? Que tinha saído. Ou seja, se é jornalista, ele tem que ter uma empresa de jornalista e vai prestar serviço de jornalista, portanto, ele é jornalista e vai receber como jornalista, né? Vai cumprir a convenção coletiva de jornalista. Os trabalhadores que trabalham na faxina vai cumprir a convenção coletiva dos trabalhadores que trabalham em faxina e, consequentemente, terá os direitos que aquela categoria conseguiu.
Além disso, tem as responsabilidades. A empresa que terceiriza o serviço terá que cumprir uma série de regras. Caso ela não cumpra, ela será obrigada a pagar os direitos dos trabalhadores se eles não receberem. Então, nós estamos tentando acertar todos esses detalhes para que a empresa tenha as suas proteções também e os trabalhadores garantam seus direitos. Tá. O senhor espera que esse projeto saia em pouco tempo? Nós estamos bem encaminhados, tem algumas dúvidas ainda. Hoje íamos votar ele na Comissão Especial. Ele é um projeto que ele é terminativo na Comissão de Constituição e Justiça. Ele sai da Comissão Especial, vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Votado em 5 sessões depois, votado na Comissão de Constituição e Justiça, ele vai para o Senado. Portanto, praticamente no Senado, trabalhando rapidamente, dá para resolver ainda este ano. E as medidas para assegurar o emprego, ou pelo menos evitar o desemprego, tem alguma específica? Olha, para evitar desemprego, eu acho que é redução de jornada de trabalho. Mas falar de redução de jornada de trabalho na época que o mundo está em crise e que o Brasil está se segurando para não entrar, eu acho que a gente não consegue, né? Então, o que nós estamos combinando nessa comissão? Eu até disse isso hoje na reunião. Que a gente poderia resolver essa questão da terceirização, e um por um, né? Em seguida, poderíamos pegar a questão do fator previdenciário, que é uma coisa que prejudica a vida de milhões de pessoas que se aposentam, e tentar resolver. Como tem um projeto aqui que já está bem encaminhado, a gente pode trabalhar esse projeto para ser votado. Qual é esse projeto? É um projeto do deputado Pepe Vargas, que trata de uma nova fórmula de aposentadoria, e a gente acha que ele pode ser o início de uma discussão dessa comissão para poder resolver. O projeto das 40 horas, com isso, a gente imagina que lá para o começo do ano a situação do mundo já se melhorou, o Brasil vai ver que a crise que estava por lá não vai chegar aqui, a gente possa tocar as 40 horas. Mas eu estou vendo aí que o senhor está muito otimista, né? Porque hoje a Grécia está novamente em greve, eu acho pela 5ª ou 6ª greve geral, contra o pacotaço lá deles, né? Que é terrível. E tudo indica que a crise está querendo chegar aqui, né? Mas não chega na Argentina. Eu acho que é isso. Se a gente consegue enfrentar essa política errada do Ministério da Fazenda, a gente consegue pôr o Brasil de volta nos trilhos, né? O Brasil estava crescendo 7%, começou o ano crescendo e foi caindo, né? E nós estamos percebendo que a economia está parando. E se não mudar, vai ter desemprego. Então, nós estamos fazendo greve e insistindo numa outra política, e eu acho que a gente vai ganhar essa política. Eu tenho certeza que o Banco Central vai reduzir juros, né? Vai fazer uma política de redução e não mais uma política de aumento, né, de juros. E se a gente tiver, para o próximo ano, uma expectativa de que os juros vai baixar, você sabe que esse povo que tem dinheiro trabalha com expectativa, né? E se eles têm uma ideia de que vai perder dinheiro ou vai ganhar menos, eles vão pôr o dinheiro em outro lugar, né? Que não vai ser em lugar que eles perdem dinheiro, eles nunca perdem dinheiro. Então, eu acho que se nós fizermos uma pressão que a gente vem fazendo para que o Banco Central baixe a taxa de juros, esse povo que especula vai ter que pôr o teu dinheiro na produção. Pondo dinheiro na produção, nós voltamos a crescer, ter crédito fácil, né? Não pode arrochar. As pessoas estavam comprando carro com 80 e tantos meses, 90 meses, já não tem mais. Mas é um abuso também, não é? Com 80 meses, a pessoa vai ficar velha quando terminar esse... Mas é um jeito do pobre ter carro, né? Porque você sabe que eu acho que as pessoas compram algum produto de acordo com a capacidade de pagamento dele, né? Se você tinha uma mensalidade de um carro de R$350, se ele pega 2 ônibus por dia, por exemplo, em São Paulo, é melhor comprar um carro, que vai ficar mais barato ele pagar a prestação do carro do que ir de ônibus todo dia, né? Uma moto, ele estava pagando uma mensalidade de R$190. Aí se ele pega um ônibus só, ida e volta, ele já está gastando mais que isso, né? Então ele preferia... Então, cara, assim, a passagem do ônibus em São Paulo... É R$3 a passagem por dia, né? Se você pega... Brasília também, acho que é um pouquinho mais caro. Então, é um absurdo, né? Então, se você tem capacidade de pagar R$300, você acaba comprando uma moto, comprando um carro. Eu estou falando de carro, né? Que a gente... trânsito maluco. Tem geladeira, tem... Isso vale para geladeira, para televisão, para tudo, né? Para máquina de lavar, enfim. Deputado, então, muito obrigado pela entrevista, né? Foi bastante esclarecedora. Estamos sempre à sua disposição aqui na TV Cidade Livre de Brasília e também no blog cafenapolitica.com.br.